Nós vamos passear por Atos capítulo 6. A partir do capítulo 6, você pode abrir lá como texto base, Atos 6, verso 7. Acho que o pessoal já sabe que a versão que eu gosto, né? A Évila está ligada. A NVT. Atos capítulo 6, verso 7 diz assim: assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Eu quero falar hoje com você, passear um pouco pelos capítulos, e eu sugiro que você anote, e eu sugiro que você acompanhe aí na sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia de papel, acompanhe aí na sua Bíblia do celular, mas desativa, coloca no modo avião para o WhatsApp não te distrair, tá bom? Anote, porque sempre o Senhor tem algo novo para falar. Então lá no capítulo 6, em todo o capítulo, e a gente vai passear por ele, fala sobre, Lucas começa falando sobre a escolha dos homens íntegros e cheios da palavra que eles precisaram escolher. Vamos ler lá? Atos, capítulo 6, verso 1, a partir do verso 1, só para a gente entender, a gente vai ler até o 7, tá? À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios e descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Quem nunca, né? Aqui a gente percebe que o crescimento ele traz alguns desconfortos que a gente não tem quando o negócio é muito pequeno. Então a igreja começou a crescer, o número de discípulos começou a crescer. E começou a crescer também os murmúrios e o descontentamento. E aí alguns reclamavam com os outros de que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas com a entrega da cesta básica para elas. E aconteceu que os apóstolos 12 resolveram fazer uma reunião, e está lá no verso 2. Eles convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então eles resolveram se reunir, viram que estava muito pesado para eles, porque eles tinham que pregar a palavra, eles tinham que ensinar a palavra, tinham que orar, e ainda tinham que distribuir os alimentos de uma forma que não esquecesse de nenhuma viúva. E a gente sabe o quanto é difícil, a gente que trabalha, que tem um ministério, que serve ao Senhor, que serve no reino, não dá para a gente fazer tudo, é ou não é verdade? Não dá. E aí os 12 acabaram ali percebendo que eles tinham que ter uma questão organizacional, para que eles pudessem fluir naquilo que Deus os chamou para fazer, que era a pregação e o ensino da palavra. Então eles resolveram escolher 7 homens. E o que me chama a atenção aqui já nesse início do capítulo 6, é que os apóstolos falaram assim: escolham 7 homens aí que vocês acharem que são legais, né? Que estão disponíveis. Foi isso que eles falaram? Não. Eles pediram para escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas pastora, cheio do Espírito Santo e de sabedoria para entregar uma cesta básica? Qualquer pessoa, até um descrente, pode entregar uma cesta básica. O que isso nos ensina? O que isso aponta? O que isso aponta para mim e para você? O que os apóstolos enxergaram com isso? Que em tudo no reino de Deus, do menor ao maior, na verdade nem existe menor ou maior, porque o maior é aquele que serve. Mas de todos os serviços que temos no reino de Deus, em todos eles, nós precisamos do Espírito Santo. O reino de Deus não é um reino qualquer. O reino de Deus não é um lugar onde a gente chega para ser funcionário. Então nós precisamos levar as coisas de Deus com seriedade. O quanto eu acho lindo, o quanto eu admiro alguém que tem o temor de Deus. Eu não admiro aquelas pessoas que sapateiam, sabe? Que oram em voz alta, Não, eu admiro aquelas pessoas que demonstram o temor de Deus nas pequenas coisas.
Isso me chama a atenção, sabe? Ter o temor de Deus nos pequenos detalhes. E os apóstolos da igreja primitiva, eles tinham esse cuidado. Vocês escolham 7 homens, mas esses 7 homens, eles têm que ser íntegros, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E aí eles escolheram, lá no verso 3, ele fala, e aí no versículo 4 ele fala: então nós, ou seja, nós os apóstolos, nos dedicaremos ao ensino da palavra e à oração. Então assim nós conseguiremos nos dedicar naquilo para o qual fomos chamados. E às vezes a gente pensa assim: ah, mas é muito bom estar lá em cima, é muito fácil. Eu faço tantas coisas na igreja, o pastor só se preocupa de estar lá em cima pregando. Quem prega aqui? Quem prega na célula? Quem prega? Você sabe que não é só subir no púlpito, sim ou não? Hã? O quanto nós precisamos nos dedicar a estudar a palavra de Deus, orar, pedir discernimento ao Espírito Santo, entender o direcionamento de Deus, o que Ele quer falar. A coisa que mais eu tenho temor é de subir aqui em cima e não só ficar contando os meus achismos e a minha opinião própria. O quanto eu tenho temor de entregar uma mensagem que venha de Deus, que o Senhor queira falar com a sua igreja. Então isso dá trabalho, irmãos. Isso exige de nós pregadores, o ensino que ensinamos a palavra de Deus, exige de nós dedicação, estudo. E a gente tem que estar com o escudo da palavra ali nos protegendo de tantas críticas, muitas vezes. A gente passa uma semana inteira mergulhada em um tema, né? E às vezes para entregar essa mensagem no mundo espiritual, a gente passa por tantas lutas para que essa mensagem chegue até você. E aí os apóstolos falaram assim: se a gente vai escolher 7 homens e aí sim a gente vai conseguir se focar naquilo que Deus nos chamou para fazer, para que a gente não perca o foco. E aí eles continuam. Pode continuar lá. E aí a ideia agradou a todos e eles acabaram escolhendo então 7 homens. O primeiro deles fala algumas características sobre ele, que é Estevão. Eles escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, vírgula. Olha só, eles não falaram só Estevão, eles falaram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Também escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, nomes legais para você dar para o seu filho aí, né? Você que está pensando em engravidar. Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Pode passar. E esses 7 foram apresentados aos apóstolos, e os apóstolos então impuseram as mãos sobre eles, oraram por eles e os liberaram para fazer esse serviço de distribuição de cestas de alimentos para as viúvas. Eu aprendo aqui nesse início que aquele que prega não é mais importante do que aquele que limpa a igreja. Esse início do capítulo 6 nos mostra que tudo é importante no reino de Deus, tudo. Desde a recepção dos voluntários, as zelosas que limpam essa casa, os tios e tias que ficam ali no Kids abençoando a vida das crianças. Tudo que nós fazemos é importante para o reino. A única diferença é como aquela parábola dos talentos. Quantos conhecem? Lá em Mateus 25. Quando aquele senhor distribui ali os talentos para os seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 3 talentos, e para um ele deu 5, para o outro ele deu 2, e para o outro ele deu 1 talento. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá os talentos conforme a nossa capacidade. Lá no texto da parábola, Mateus 25 fala isso. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Deus conhece a minha capacidade, Ele conhece a tua capacidade. Às vezes a gente olha para alguém que se destaca no Brasil e nas nações e fala: meu Deus, como Deus está usando essa pessoa para alcançar tanta gente. E eu preguei sobre isso no culto passado, isso que ela está falando aí. A gente pensa, por que que Deus usa alguns para alcançar multidões, outros para alcançar uma região, outros para alcançar só a sua vizinhança, outros para alcançar a sua família apenas?
Mas todos são importantes para o reino, sim ou não? Porque o Senhor sabe a nossa capacidade. Ele sabe até onde a gente dá conta. Então por isso que a gente não pode ficar se comparando. Por isso que a gente não pode ficar desejando aquilo que tem na vida do outro, porque a gente deixa de enxergar aquilo que tem na nossa própria vida. Ao invés de colocar os olhos nos 5 talentos do irmão, vamos olhar para aquele 1 talento que nós temos em mãos e como nós podemos multiplicá-lo. É isso que o Senhor quer de nós. Então tudo no reino de Deus é importante. Aquele que prega é tão importante quanto aquele que limpa. Eu falo isso para as meninas do Ministério de Mulheres, eu falei isso para vocês na última reunião, em uma das reuniões, que todas são importantes. Eu falei, se vocês não organizarem tudo, né, para estar tudo bonitinho, para receber as mulheres, eu vou chegar assim lá e não vai ter nada pronto. Vai fazer falta ou não vai? Claro que vai. Se vocês não estiverem lá na porta, sorrindo, recebendo aquelas mulheres, orando por elas, abençoando a vida delas, e eu estiver sozinha aqui pregando, vai ser diferente, sim ou não? Sim. Então todas são importantes, eu falo para elas. Então a gente não pode desprezar o nosso serviço. Ah, mas eu só tenho isso aqui. Entregue isso que você tem, para que seja multiplicado. E nós precisamos de tudo para que realmente o corpo funcione. Nós precisamos. O dedo precisa da mão, a mão precisa do braço e assim por diante, para que o corpo funcione com plenitude. Então todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós temos uma tarefa e precisamos estar cheios do Espírito Santo para conduzir essa tarefa. E aqui a gente vê que o Estevão, ele se destaca entre os 7. Às vezes a gente pensa assim, ó, mas o pastor prefere fulano, o pastor prefere ciclano. Não, gente. É porque tem pessoas que realmente se destacam e não porque elas são melhores, mas porque elas buscam mais. Porque elas querem mais de Deus, que elas têm muita sede, muita fome. Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito. E isso fazia com que ele se destacasse entre os 7, por isso ele foi citado de uma forma especial. E a gente vai ver aqui no decorrer desse capítulo 6 que fala muito sobre Estevão. E eu amo a vida de Estevão e o quanto ele me inspira. Todas as vezes que eu leio capítulo 6 e 7, eu choro. Todas as vezes. Eu choro com a vida de Estevão, com a dedicação dele, o quanto ele se entregou nas mãos de Deus, o quanto ele era cheio de amor, cheio do Espírito, e o quanto isso me inspira a buscar mais de Deus. Lá no verso 8, fala que Estevão, esse homem tão cheio de graça e de poder, realizava milagres e sinais entre o povo. E ninguém conseguia, lá no próximo versículo, nenhum deles conseguia resistir. Nenhum deles era capaz de resistir. No versículo 10, desculpa. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Gente, isso é muito... Você já parou para pensar? Ninguém conseguia resistir. Daquele mais durão, que acha que sabe de tudo, até aquela pessoa mais humilde, analfabeta, ninguém conseguia resistir quando ele abria a boca. Nem os próprios religiosos que lá na frente prenderam ele. Eles não tinham argumentos. Porque não era o achismo, não era a opinião de Estevão. Era o Espírito Santo que operava na vida dele. Ninguém conseguia resistir à sabedoria que saía da boca de Estevão. Oh Senhor, você pode pedir isso para Jesus? Senhor, eu quero abrir a minha boca e que a tua palavra saia como uma flecha certeira nos corações daqueles que precisam. Que não sejam palavras levadas ao vento, mas palavras que encontrem um solo fértil e frutifique. Lá no verso 12 diz assim: com isso o povo se agitou. Toda essa graça, esse poder do Espírito que estava na vida de Estevão, com certeza levantou a mira dos invejosos. Assim como a gente vê muitos admiradores, pessoas que querem estar perto de pessoas de Deus, também vemos muitos invejosos, pessoas que começam a perseguir quando o Espírito Santo começa a usar muito uma pessoa. E os invejosos e perseguidores começaram a se agitar para pegar Estevão pela pregação, pela mensagem que ele carregava. E a mensagem que Estevão carregava era tão bíblica, era tão verdadeira,
que eles não tinham nem argumentos para prender Estevão. Então eles inventaram uma mentira. Eles deturparam as palavras de Estevão para que conseguisse fazer com ele o que eles queriam. Lá no verso 12 diz assim: com isso se agitaram os líderes religiosos e tal. E o Estevão foi preso e levado ao conselho. E sabe o que é mais lindo? Lá no verso 15, quando eles estavam lá com Estevão preso para começar a interrogar e perguntar por que ele estava pregando aquela mensagem. Olha lá no final do versículo. Todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. O irmãozinho da cesta básica. Você pode dar um glória a Deus? O irmãozinho que distribuía a cesta básica estava com o rosto como de um anjo. Todos que olhavam para ele enxergavam isso. Sabe o que isso me ensina e te ensina? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui hoje com isso tão impregnado em você. Você já pensou, você que é voluntário, que recebe as pessoas ali quando estão entrando na igreja? Quantas pessoas têm vindo aqui pela primeira vez em todos os cultos? Você recebe, Núbia, aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas vão entrarem, olharem para você e verem o seu rosto como de um anjo. Amém? Pastora, mas eu sou limpa, eu sou só zelosa. Seja uma zelosa, cheia do Espírito Santo. Porque enquanto você limpa, você profetiza, você gera o ambiente aqui. O mundo espiritual não é brincadeira, gente. Nós só precisamos nos posicionar com o talento que nós temos em mãos. Ah, mas eu só sou anfitrião de célula, pastora. O líder que precisa de jejuar e se preparar. Quem te disse isso? Você foi escolhido por Deus para ser um anfitrião. A tua casa se tornou ali um local onde a palavra de Deus é pregada, onde vidas são transformadas. Você foi chamado para gerar o ambiente ali naquele lugar. E profetizar antes mesmo da célula começar. Senhor, profetizo que hoje aqui vai ter conversão, vai ter mudança de vida, vai ter casamento restaurado, vai ter coração curado, coração ressuscitado aqui nesse lugar. Eu profetizo. Já começa a gerar o ambiente. Não existe trabalhinho e trabalhão no reino de Deus. Não existe mega power e aquele que não vale. Não existe isso. Todos temos um valor. A única coisa que nós precisamos é do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente veja coisas sobrenaturais começarem a acontecer. E esses textos aqui, esses capítulos de Atos 6, 7, 8 me chacoalham assim, ó. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto chacoalhada todas as vezes que eu leio, pelas coisas sobrenaturais que nós vemos em vidas de homens simples. Homens simples vivendo coisas grandiosas. Homens simples vivendo coisas sobrenaturais. Hoje eu estava conversando com o Jean, eu disse: o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Nós somos ricos quando nós temos o Espírito de Deus. É a nossa maior riqueza. Então nós não podemos perdê-lo. Amém? E aí começa o capítulo 7. E aí o capítulo 7 começa a narrar justamente sobre a ousadia de Estevão diante desse conselho que estava ali para interrogá-lo, para massacrá-lo, para prendê-lo, para matá-lo. E a ousadia do Espírito na vida dele. O testemunho que saía da boca de Estevão. E aí Estevão começou a testemunhar. Mas ele não testemunhava pela sua própria opinião. Ele testemunhava pela palavra. Era a palavra de Deus que defendia Estevão. A defesa dele estava na palavra. E quantas vezes nós queremos nos defender com as nossas próprias forças e mandamos um áudio de 5 minutos para nos justificar no WhatsApp. A gente não se conforma quando vê a pessoa, senta mais 15 minutos e tenta se explicar. Temos que parar de lutar com as nossas próprias forças, porque quando nós temos o Espírito de Deus, é Ele quem nos justifica, é a palavra que nos defende. Deixa quieto, irmão, se tu está sendo injustiçado. Deixa quieto, irmã, se você está sofrendo uma injustiça, uma calúnia, uma difamação. Se você está em Cristo, é a palavra que vai te defender. É o Espírito que vai te justificar. Não vai ser
para que o aleijado levantasse, o cego enxergasse, o mudo falasse. Ele estava sendo um instrumento de Deus, ele estava só fazendo bem. Às vezes a gente questiona, né? Poxa, mas esse trabalho que eu estou fazendo é só para o bem. Só está beneficiando. Como que as pessoas podem se levantar contra mim? Bem-vindo ao clube. Eu e Jean, há 5 anos atrás, quando iniciamos o SOS Depressão, o quanto que já recebemos de portas abertas, mas o quanto que já recebemos de porta na cara, e o quanto que já recebemos de críticas de profissionais da área que ficaram chateados por a gente estar tratando assuntos da psicologia respaldados à luz da palavra. A gente vai continuar, por quê? Porque foi o Senhor que chamou. Enquanto estivermos respaldados e firmados nele, é Ele que nos sustenta. E Estevão, eles não tinham nada para falar contra Estevão, então eles inventaram ali, eles deturparam as palavras de Estevão, porque eles não tinham o entendimento e porque eles queriam conseguir o objetivo deles, que era acabar com a mensagem de Estevão. E aí Estevão começou a falar, e surra de palavra Estevão deu. Você vai ler na sua casa, do versículo 1 até o 50, chuva de palavra. Pensa no homem afiado na palavra. Aqui a gente aprende que todos nós precisamos nos encher da palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. E ela faz a divisão entre a alma e o espírito. E ela mostra as intenções do coração. Então, se não for a palavra que sair da nossa boca, não vai haver transformação. Se não for a palavra de Deus que vai sair da nossa boca, não há justificativa suficiente. Mas quando é a palavra... Então, para que a gente possa declarar a palavra e testemunhar pela palavra, a gente precisa mergulhar e se encher dessa palavra. Ah, pastora, mas eu não entendo. Continue batendo na rocha, uma hora a água sai. Continue lendo todos os dias, mesmo que você não esteja entendendo nada. Continua te alimentando dela. Uma hora vai começar a jorrar água e você vai entender e tudo vai ficar tão claro como o sol do meio-dia aqui no Pará. Vai ficar claro e você vai conseguir entender. Uma hora vai, irmão. Mas não desiste. E ele começou a contar desde Abraão, Isaac, Jacó, a aliança que Deus fez com eles. Depois ele passou ali por José, no Egito. Depois ele foi para Moisés. Depois ele falou sobre Davi. E em todas as citações dele, ele foi falando: Abraão, Isaac, Jacó e José viveram as promessas de Deus, adoraram a Deus, mas não era dentro de um templo. Não existia um templo na época deles. Mas eles adoraram a Deus. Davi queria construir o templo, mas ele morreu sem construir, porque quem construiu foi o filho dele, Salomão. Mesmo assim, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. E Moisés obedeceu a Deus, chegou ali com as tábuas da lei, e mesmo assim, o povo no deserto idolatrava bezerro de ouro. Idolatrava falsos deuses como Moloque. Então, mesmo com as tábuas da lei, mesmo com as leis de Moisés, o próprio povo de Israel continuou desobedecendo a Deus, continuou caindo em idolatria. Então era isso que ele estava falando. E ele citou a Bíblia assim de uma forma linda e muito clara. E ele era afiado na palavra. Então ele estava falando sobre o que ele realmente queria falar. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que o templo somos nós. Era isso que ele estava querendo falar. Ele não estava falando que Jesus vinha derrubar o templo deles, dos judeus. Ele estava falando que Deus não habitava em templos humanos, mas tinha que ser dentro de nós a transformação. Só que aqueles líderes religiosos deturparam as palavras de Estevão porque lhes faltava entendimento. Qualquer semelhança não é mera coincidência do tanto de discussão que rola no mundo, nas redes sociais, por conta da palavra de Deus que é distorcida. A pessoa quando não se abre ao Evangelho, ela não entende mesmo. Ela não entende mesmo. A coisa está clara, mas se ela se fechou ao Evangelho, ela não vai entender. Ela pode ser um doutor da lei, PhD, mestrado, doutorado, mas ela não vai entender o que aquela irmãzinha que nem aprendeu a ler, entendeu. Porque se abriu para o Evangelho. Então aí ele começou a narrar a Bíblia de uma forma linda. E lá no versículo 51. Lá no versículo 51 ele disse assim: povo teimoso. Eu gosto da ousadia de Estevão, gente. Eu gosto porque ele falava mesmo. Ele era muito ousado.
Ele sabia que ele podia morrer, não sabia? Ele disse: povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado. O que ele quis dizer aqui, incircuncidado? Que eles tinham, né, na lei, os judeus, eles circuncidavam, eles cortavam uma pele do pênis do homem quando nascia, quando era bebezinho. Quando ele chama aqui de coração incircuncidado, ele está falando: você não tem uma verdadeira aliança com Deus no seu interior. Porque a parte mais íntima nossa não é o nosso órgão genital, é o nosso coração. Então ele chamou eles de coração incircuncidado porque eles não tinham uma aliança, eles não estavam tendo entendimento. Eles não estavam se abrindo para a verdade do Evangelho. E vocês são surdos para a verdade. Olha só o que ele disse. Vocês são surdos, vocês estão ouvindo e não estão entendendo. Vocês estão escutando só, mas não estão ouvindo, não está entrando. Vocês são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Ousado ele, né? E aí nessa hora os líderes judeus se enfureceram, rangeram os dentes assim de ódio de Estevão. Porque ele estava falando a verdade. Ele falou assim no versículo 53. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Ele disse: os anjos entregaram as leis, as tábuas das leis ali para Moisés. E mesmo assim o povo de Israel desobedeceu. Ele estava falando ali, tentando abrir os olhos daqueles líderes. E eles ficaram enfurecidos porque não havia entendimento. E aí diz que os líderes judeus ficaram enfurecidos com a acusação de Estevão, rangiam os dentes. Ai, gente, é a parte mais linda que eu sempre choro. Lá no versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé. Você pode repetir comigo? Ele viu Jesus em pé. Você pode repetir? Ele viu Jesus em pé. No lugar de honra, à direita de Deus. Enquanto aqueles líderes religiosos estavam lançando palavras contra Estevão, maltratando ele, desacreditando nele, invalidando ele, ele levantou os olhos, ele viu o próprio Jesus de pé. Conversando com o Jean, e o Jean falou assim: eu imagino isso aqui como uma grande plateia de um teatro. Eu não dei conta não quando ele falou isso. Uma grande plateia de um teatro, quando chega aquela cena assim muito emocionante. Cadê o Denis e a Paty? Aquela cena assim emocionante, sabe? Que Jesus entra assim. Imagina um teatro lotado, Broadway, assim. Chega no meio do espetáculo, aquela cena chocante, que arrepia. E a pessoa fica de pé, é obrigada a ficar de pé e aplaudir. Foi isso que Jesus fez com Estevão. Ele disse: é isso aí. Eu conheço o teu coração. Continue. Eu estou aqui te esperando, pode vir. Pode vir, porque eu estou aqui de pé. Imagina o próprio Senhor Jesus de pé. Talvez o Senhor não se levantou para esperar outros grandes homens e heróis da fé. Mas Ele se levantou para receber o irmãozinho que distribuía alimentos. Ele se levantou do seu trono para receber Estevão. O quanto esse Estevão era de Deus, não está escrito. E o quanto eu e você podemos ser assim também. Aleluia. E ele viu a glória de Deus. Ele não estava nem aí para aqueles líderes que estavam falando e rangendo os dentes de raiva, de ódio dele. Ele não estava nem aí. Ele estava vendo Jesus em pé esperando ele. Ele sabia o que estava esperando ele. Se nós esperarmos somente pelo que tem aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Onde estão os nossos olhos? Onde está a nossa expectativa? É de ganhar muito dinheiro e conquistar muitas coisas nessa terra. A gente nem sabe se a gente vai amanhecer vivo. Nós temos que colocar a nossa expectativa nele, que está nos aguardando, amém? Hoje meu filhinho me via estudando e chorando lá, e eu comecei a contar algumas coisas para ele. Vai ter uma cena aqui que eu vou citar também de arrebatamento. Ele disse: mamãe, eu não quero morrer não, eu quero ser arrebatado. E voando assim,
com Jesus. Vai ser lindo, né, mamãe? Eu disse, amém, que o Senhor ouça a tua oração. Se for da vontade de Deus, nós não passaremos pela morte. E aí ele todo curioso, assim, como que seria o arrebatamento, os olhinhos dele brilhando. E eu pensei, meu Deus, são esses olhinhos brilhando que Jesus espera de nós, né? Da gente pensar nas coisas eternas, da gente colocar a nossa expectativa naquilo que nos espera. A gente colocar nosso coração no céu e não na terra. A gente está aqui só de passagem, irmão. Estevão sabia disso, ele não estava nem ligando para aqueles fariseus rangendo os dentes. A expectativa dele estava no Senhor. E aí ele disse assim, lá no verso 56. Olhem, disse ele, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Que visão privilegiada. E eles ficaram com mais raiva ainda e arrastaram Estevão, lá no verso 58, para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. Seus acusadores tiraram os mantos e jogaram aos pés de Saulo, que na época era um perseguidor da igreja. Saulo consentiu com a morte de Estevão. Estevão morreu pela causa. Estevão sabia a causa dele e ele morreu por isso. E aí a gente fala, mas pastor, então o propósito de Deus não se cumpriu porque ele morreu? Aí é que está, irmão. Estevão foi o primeiro mártir entre os discípulos de Jesus e a sua morte foi um fertilizante para o crescimento e expansão da igreja em outros lugares, além de Jerusalém. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? A gente inicia o capítulo 8, vendo que a morte de Estevão contribuiu para o crescimento da igreja. Então sim, o propósito de Estevão se cumpriu, porque a morte dele contribuiu para a expansão da igreja. E os discípulos, a igreja começaram a se dispersar para outras regiões. E se cumpriu o que está escrito lá em Atos 1, verso 8. Que os discípulos teriam que pregar o evangelho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E foi o que aconteceu. Eles começaram a se dispersar para a Judeia, para Samaria. E depois lá na frente que o presbítero Daniel vai pregar na próxima semana, nos confins da terra. E se cumpriu a palavra de Deus. A morte de Estevão contribuiu, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então talvez essa luta que você está sofrendo, essa injustiça, essa calúnia, não te preocupa. Coloca o teu coração em Deus. O propósito do Senhor vai se cumprir se você estiver nele. Quanto mais a perseguição aumentava, mais a igreja crescia. Verso 3 do capítulo 8. Saulo, o futuro apóstolo Paulo, amado por nós, né? Antes perseguidor da igreja, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava os homens e as mulheres, lançava eles na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Aleluia! Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou para o povo sobre Cristo. Sempre Deus vai levantar alguém. Estevão morreu, mas sempre Deus vai levantar outros com a mesma ousadia ou até maior, e cheios do Espírito Santo, e a história continua. E continua até hoje. E aí Deus começou a usar a vida de Filipe. E esse capítulo 8 retrata para nós o quanto Deus usou a vida de Filipe. Que discípulo cheio do Espírito Santo também. Ele foi uma peça-chave para essa expansão da igreja. Ele foi lá para Samaria falar de Jesus para aquele povo. Eles viviam muitos sinais e maravilhas. Coisas que talvez se a gente visse hoje num culto como esse, a gente ia cair estarrecido no chão. Coisas que a gente nem consegue imaginar. Se bem que eu consigo, assim, quando eu estou lendo eu consigo imaginar a cena, né? E o quanto nós podemos viver isso nos dias de hoje, sim, porque é o mesmo Espírito Santo. A gente tem que crer, irmão. Sabe por que a gente não vê muitos sinais e prodígios nos dias de hoje? Porque a nossa fé não está sendo exercitada. O Senhor quer de mim e de você que a gente creia.
para que os nossos olhos possam ver também, contemplar as maravilhas do Senhor, amém? Lá no verso 6, diz assim: quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Às vezes o Senhor realiza sinais e maravilhas para chamar a atenção de alguns, que se não verem, não crerão. E Deus usava muito a vida de Filipe em sinais e maravilhas. Verso 7, muitos espíritos imundos eram expulsos, deixavam as vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Aí mais uma vez a história se repete de uma forma diferente. Filipe estava sendo muito usado pelo Espírito Santo, e aí se levantaram também pessoas para invejá-lo. Nós vamos já ver uma dessas que invejaram aquela unção que havia sobre a vida de Filipe. Já é um invejoso diferente. O invejoso de Estevão queria lançar ele na prisão e matar a mensagem que ele carregava. O invejoso de Filipe queria o que ele tinha. E esse invejoso era um homem chamado Simão, que o Atos 8 relata lá no verso 9. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Pode passar. Todos, do mais simples ao mais importante, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Olha só como as pessoas são levadas por aquilo que elas veem. Inclusive Simão, lá no verso 13, creu e foi batizado. E começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Aconteceu que quando chegou nesse ponto aqui, Pedro e João resolveram ir supervisionar a obra de Deus ali em Samaria, porque eles souberam que as pessoas estavam recebendo o evangelho. Então Pedro e João chegaram lá, e aí Pedro, muito ousado, falou assim: eu sei que essas pessoas já creram, foram batizadas, mas ainda lhes falta o Espírito Santo. E Pedro e João começaram a impor as mãos sobre as pessoas, a igreja, aqueles que estavam crendo e sendo batizados. Eles começaram a impor as mãos, e aquelas pessoas começaram a receber o Espírito Santo imediatamente quando eles impunham as mãos. E Simão viu aquilo. O que Simão fez? Ofereceu dinheiro para Pedro, para que Pedro, ele quis comprar o Espírito Santo. Está lá no versículo 17, não, no versículo 18. Versículo 18. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre eles, então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Poxa, mas ele tinha aceitado Jesus e tinha sido batizado, mas ele ainda não tinha entendimento. Ele estava na presença de Deus com interesse. E quantas pessoas nós vemos por aí afora que se dizem evangélicas, mas só vão em busca de Deus com interesse? Até que ponto foi o interesse desse homem de receber esse poder, chegando ao ponto de oferecer dinheiro para receber o Espírito Santo? E na hora Pedro o repreendeu e disse, no verso 20, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, por imaginar que o dom de Deus possa ser comprado. No próximo versículo ele disse: você não tem parte nesse ministério. Pedro teve a ousadia de repreender a Simão. Talvez Filipe estava ali evangelizando, não estava nem percebendo, né, a intenção do coração de Simão, porque Simão estava por toda parte que Filipe estava, Simão estava, e ficava admirando os sinais e maravilhas que eram feitos através da vida de Filipe. Filipe não estava tão ligado assim, percebendo. Aí chega Pedro, né, percebe a intenção do coração de Simão e o repreende. Às vezes a gente está muito envolvido na obra, mas nós precisamos também de pessoas do nosso lado para enxergarem aquilo que a gente não está enxergando. É por isso que os líderes, os pastores são tão importantes. As autoridades instituídas por Deus. Pedro foi um precursor da igreja. O Senhor Jesus o escolheu para que ele iniciasse a igreja. Então ele era um líder no meio deles. E esse líder enxergou aquilo que Filipe talvez não estava enxergando. O quanto é bom que a gente se submeta às autoridades constituídas por Deus, para que a gente seja protegido de algumas coisas que a gente não está enxergando, não é mesmo? Está vendo como em cada versículo a gente pode tirar uma lição para a nossa vida, não é verdade?
E aí o capítulo 8 finaliza. Antes da gente finalizar, eu queria falar, o Espírito Santo é tão valioso, tão valioso. Hoje eu estava conversando com o Jean, eu disse, amor, a gente não tem tanto dinheiro, a gente não é rico. Mas se a gente tem o Espírito de Deus, nós somos os mais ricos. E tantas canções que a gente canta, né, com frases do tipo, eu posso perder tudo, só não posso perder a tua presença. De vez em quando é bom a gente vasculhar o nosso coração para ver se é isso mesmo. Darmos a importância ao Espírito Santo que lhe é devida. Mais uma vez, irmãos, é uma noite do chacoalhar de Deus na nossa vida, para nos despertar que nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Ele é a nossa maior riqueza, que dinheiro não compra. Ei, o dinheiro não compra. O Senhor nos dá de graça. Quando nós estamos com Ele, Ele nos dá de graça, essa riqueza, que abre os nossos olhos, que nos dá discernimento, que é lâmpada para os nossos pés, que faz com que a gente não tropece, não vacile, tanto quanto a gente vacilava antes, porque agora os nossos olhos foram abertos, porque nós carregamos a presença de Deus, o Espírito de Deus. A palavra diz que nós não precisamos que alguém nos ensine alguma coisa, porque o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Quando nós temos o Espírito Santo, não há nada muito difícil para a gente entender. Ele nos ajuda a entender. Ele abre o nosso entendimento. Amém? A gente só fica melhor com o Espírito Santo, irmão. Ele é a nossa maior riqueza. Aquele homem começou a desejar tanto. Ele queria comprar. E o próprio Senhor Jesus quer derramar de graça sobre nós. E muitas vezes a gente só está contando os minutos para ir para casa, para deitar na cama e dormir. E o Senhor quer derramar uma porção nova do Espírito dele sobre nós. Quantos estão dispostos a receber o Espírito Santo nessa noite? Para finalizar o capítulo 8, finalizar a minha mensagem, eu quero, verso 35. Pode abrir lá no verso 35. Eu quero relatar uma história também que eu amo demais. Vocês já devem conhecer, que é a conversão do eunuco etíope da Etiópia. Ele era um dos eunucos que cuidava das coisas da rainha da Etiópia. E aí, Filipe, muito sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus, ouviu a voz de Deus falando que ele tinha que ir por um caminho, que era o caminho entre Jerusalém e Gaza. E ele foi. Quando chegou lá, ele encontrou com esse eunuco, esse oficial, né, esse eunuco. Ele cuidava das coisas da rainha. E esse eunuco estava falando em voz alta, lendo em voz alta Isaías. E depois aqui ele vai citar os versos e a gente vê que é Isaías 53. E ele lendo em voz alta Isaías 53. O Espírito Santo falou assim para Filipe: sobe na carruagem dele. E Filipe obedeceu e subiu. E aquele eunuco começou, e ele disse para aquele eunuco assim: você está entendendo o que você está lendo aí em Isaías? Ele disse: como que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? Aí o Filipe disse: opa, é a minha oportunidade. Às vezes a gente só precisa chegar com uma pergunta, né, irmão? A oportunidade está à nossa frente. A gente só precisa chegar com uma pergunta. E as portas vão se abrindo e Deus vai conduzindo a conversa, né? E aí o Filipe começou a explicar para ele, né? Ele disse assim: quem é essa pessoa aqui que o Isaías está falando aqui? Vocês podem até abrir em Isaías 53, acho que é o verso... não sei, a gente vai passando e vai vendo. Isaías 53, ele estava lendo em voz alta. Pode passar. Pode passar. Eu acho que é esse. Isso. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Ele foi falando sobre Jesus. Isaías foi relatando sobre Jesus. Como ovelha muda indo ao matadouro. Ele começou a falar. Ele começou a ler em voz alta. Como ovelha muda indo ao matadouro. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Aí o eunuco falou assim para o Filipe: Isaías está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? Aí o Filipe começou a falar que era Jesus e começou a pregar sobre Jesus, cheio do Espírito Santo. E aquele eunuco não perdeu tempo. Ele disse: aqui tem água. Será que a gente pode descer e você pode me batizar? Lá no verso 36 de Atos 8.
Chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse: veja que tem água, o que me impede de ser batizado? Gente, que coisa linda quando o Espírito de Deus está em nós, né? Não é a gente que convence, é o Espírito Santo. Não adianta a gente tentar fazer um esforço e insistir, você tem que batizar, você tem... Se for só pela nossa própria força, a gente não vai convencer ninguém, gente. Mas o Filipe, cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo convenceu aquele eunuco e ele disse: eu não vou nem perder tempo. Cadê a Cíntia? Está aqui hoje a Cíntia? A Cíntia do hospital? Não, né? A gente conversava hoje sobre a Cíntia, eu vou citar ela na ausência dela aqui, mas é coisa boa. Gente, a Cíntia é tão linda de ver o trabalhar de Deus na vida dela. Hoje o Jean foi lá no hospital regional, que eles têm um trabalho de evangelismo, ele e o Paulinho foram lá pregar. O quanto a Cíntia é ousada, gente. Eu fui lá fazer Mais Que Flores semana passada. Eu fiquei de cara com a Cíntia, Alessandra. Pensa uma profeta, uma mulher de Deus, pregadora, cheia do Espírito Santo. A Cíntia, gente, se converteu há pouco tempo. Ela não perdeu tempo, já foi logo batizando, foi logo indo para o encontro com Deus, já foi servindo no encontro com Deus. Está evangelizando há quantos meses já? Há uns 3 meses, sei lá, evangelizando 2 meses, evangelizando no hospital. Ela levanta e ela vai lá na ala de quimioterapia, na recepção, cheia de gente. Ela começa a falar de Jesus e começa a falar o que Jesus fez na vida dela, começa a contar o testemunho dela, assim, sem medo mesmo, assim. E muita gente já aceitou Jesus através do testemunho dela, da vida dela, da ousadia que o Espírito Santo deu a ela. Ela disse: pastora, eu não quero perder tempo. Eu sei que Deus me colocou aqui com um propósito. Em 1 ano, Deus fez tanta coisa já na vida dela. E é lindo ver isso. E esse eunuco, ele ficou desse jeito. Porque ele recebeu esse toque do Espírito Santo, que estava na vida de Filipe. Ele disse: o que me impede de ser batizado agora? Veja, não teve aula de integração, não teve a aula do batismo, né? Ele disse: agora, tem água, o que me impede? Nada. Filipe disse: se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele pode te salvar, nada te impede. E ele foi. E ele foi batizado. E aí que acontece a cena de filme. A cena de filme, gente, que eu estava contando para o Micael. Lá no verso 38. Então, o Filipe mandou parar a carruagem, os 2 desceram, foram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Verso 40, então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali, em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Gente, ele foi teletransportado. Vocês já imaginaram, gente, cena de filme, Jefferson? Que a gente só vê nesses filmes que a gente fala: isso é só mentira. Cara, Jesus é o verdadeiro super-herói. O Espírito Santo de Deus tirou Filipe daquele lugar onde ele estava ali, perto da faixa de Gaza, e levou ele lá para Azoto, próximo a Cesareia. Gente, o homem estava aqui, sumiu, apareceu em outro lugar. Já pensou acontecer isso contigo? Já pensou, Wanda? Tu está aqui, de repente, olha, cadê a Wanda? Estava aqui agorinha. Aí a Wanda já está lá no Japão, pregando a palavra. Gente, é só Deus, é muito lindo. Gente, você acha que isso aqui, foi só para a Bíblia, foi só para a igreja primitiva? Você acha que foi só para a igreja primitiva? Ei, vamos parar de medo. Tem águas profundas para a gente mergulhar em Deus. Tem coisas sobrenaturais para a gente viver em Deus. Coisas sobrenaturais. Esses dias eu vi um vídeo de um menino na cadeira de rodas assim, Léo, e a perninha dele era curtinha. E o pastor começou a profetizar e a orar por ele. A perna do menino começou a esticar na hora. E eu nunca vi assim pessoalmente. O Jean já viu, porque o Jean vem lá do reteté, do reteté, do reteté. Lá nos Gideões que ele ia todo ano, ele viu muita coisa lá. E a perna do menino crescendo na hora. E eu lavada de lágrimas. Eu disse: meu Deus, eu quero ver isso na igreja, nos cultos de quarta, de domingo, eu quero. Aí Jesus no meu coração: então creia. Apenas creia. A gente só precisa exercer a nossa fé e sermos cheios do Espírito Santo. Porque é Ele que faz, não é a gente. Não é a gente. Amém? E o capítulo 8 termina com essa cena linda de Filipe sendo arrebatado para um outro local e vivendo tantas coisas grandiosas em Deus. E a palavra de Deus se cumpriu e o evangelho se espalhou. Não ficou só em Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria. E aí o capítulo 9, já iniciando aqui um spoiler, né, Daniel?
que o presbítero Daniel vai ministrar na próxima quarta-feira. Ainda faltavam os confins da terra. Aí Jesus, criativo, maravilhoso, que escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, levanta aquele que estava perseguindo, que consentiu com a morte de Estevão, derruba ele do cavalo e faz dele o apóstolo mais ousado e usado para pregar nas nações, nos confins da terra. Jesus é muito lindo, né? Jesus é muito lindo. Gente, se fosse nos dias de hoje, Paulo teria passado por toda a Europa, Turquia, Grécia, Itália, Macedônia, Albânia, além do Oriente Médio em geral. Já pensou isso? O homem não parava, gente. O homem não parava. E Atos dos Apóstolos, como o pastor Jean pregou aqui na semana passada, não tem amém no final, porque eu e você somos chamados a anunciar Jesus e o evangelho vivo até os confins da terra. Aleluia! Qual tem sido o seu confim da terra? De repente a sua terra é a sua escola, é a sua faculdade, é o seu local de trabalho, é a sua família, é Castanhal, é Belém, é Ananideu, é Santa Isabel. Gente, a gente não sabe, mas estamos aqui, amém? E aquele que se disponibilizar e se encher do Espírito Santo, pode ter certeza que vai continuar essa obra até os confins da terra. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. E que o Espírito Santo nos dê essa autoridade e nos encha com o seu Espírito, para que possamos fazer coisas maiores ainda para Ele e por Ele nessa terra. Amém? E o mais importante, com entendimento. Com entendimento. Sermos usados pelo Espírito de Deus com entendimento. Para que a gente não caia na besteira de achar que somos nós. Fique de pé no seu lugar. E aplauda com um aplauso mais forte que você já deu para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esses capítulos de Atos só me chacoalham e aumentam a minha sede e a minha fome. E eu vejo o quanto ainda falta, mas o quanto eu ainda quero. E o mais importante, o quanto Ele ainda tem, Bruno. O que a gente viveu até hoje é só o teaser. É só, sei lá, a ponta do iceberg. Não é nada diante de tudo que Ele tem para derramar sobre nós. Não é nada diante de tudo que Ele tem para fazer através de nós. Amém? Mas nós precisamos do Espírito Santo. Quantos entenderam nessa noite que você precisa do Espírito Santo para viver, para sobreviver, para existir, para se mover? Quantos aqui entenderam nessa noite e querem receber do alto, querem receber de Deus mais autoridade e mais do Espírito de Deus sobre você? Levante sua mão bem alta assim que eu quero ver. Então vem aqui à frente que nós vamos clamar por isso juntos. Amém? Por mais autoridade e mais do Espírito de Deus sobre nós, para exercermos o nosso papel nessa terra, Bruna, com muita ousadia, muita graça, intrepidez do Espírito, para cumprirmos o nosso propósito, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, com aquele talento que Ele nos deu para multiplicar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto a Wanda ministra uma canção, sei que já veio bastante gente, mas você que ainda está em dúvida aí, pode vir que a gente já vai orar. Busque ao Senhor, feche os seus olhos.